E cá estamos nós de volta com este tema super interessante que é o adultério. O nosso convidado esteve mesmo aqui a falar acerca das mulheres, que elas deviam se cobrir, que não pode ser somente as mulheres islâmicas, as mulheres muçulmanas, mas toda mulher deve sim estar sempre coberta. É verdade. Mas também dissemos que o adultério não é somente aquela pessoa que toca, é aquela pessoa que olha. Cobrem tudo, mas não cobrem os olhos. E como é que se explica essa parte da pessoa ter que porque o homem é uma adulterar? bênção, né? Ele usou, já está aí a imaginar não sei quantas. Vou tentar coisas. até falar na nossa linguagem, né? A mulher olha e diz, uau, que bofe. É verdade, Como é que sim. é? Já está aí, de facto. Como é que explica a situação da mulher? A primeira coisa, né? O Islã recomenda a lei de Deus. Eu estou a falar isso com bases bíblicas, como ok. sabe, que nós fazemos estudo das duas coisas, seja a Bíblia, seja o Alcorão, principalmente para situações como essas, ok? Nós hoje já sabemos o que a Bíblia diz, o que o Alcorão diz, Pois. ok? Por exemplo, o adultério na Bíblia é proibido, isso está claro, e todo homem, como mulher, deve preservar ao outro. Pela fé, deve procurar não entrar no adultério, evitar, por isso chama-se recatar o olhar, o homem e a mulher. Ok. O problema não é desejar, o problema é controlar o desejo. Ok. Nós temos que o Moisés, estamos a falar, vamos lá supor, de coisa, a história de José. Ok? Allah, Que quando passou fala por isso, aquela tentação. quando fala isso no Alcorão, ele diz, Fahammat biha. Ele quando viu a mulher desejou. E a mulher também desejou a ele. Mas o que faz? A piedade é controlar o teu desejo. Não é você não ter desejo, senão é um morto. Que não tem desejo, tu tens que olhar, desejar, mas controlar. Tem que olhar, desejar e controlar. Senão, então, qual era o valor? Yeah. Ok? Pedir perdão Qual logo era o valor? automaticamente. O controle, saber que isto é pecado. Tu és humano, É verdade. tens essas partes humanas. Então, saber controlar isso, sim. E a parte que tem a ver com a poligamia, ok? A poligamia, todo o tempo, pela palavra de Deus, biblicamente. Já perguntamos, algumas pessoas estão a dizer, Deus criou Adão e Eva um só. A criação é o início. Não pode chamar Abraão polígamo, não pode chamar Moisés, aliás, adúltero, ok? Porque sabe que Moisés teve 4, Abraão teve 2. Foram os primeiros Não pode homens. chamar esses homens Mas de tiveram Deus muitas como mulheres. adúlteros. Voltando ok? para Gênesis, nós percebemos que Deus diz que fez a mulher só para o homem, porque tirou, né, a costela do homem. E de facto, por que houve esta digamos, a entrega dos homens para com muitas mulheres? E também vou querer perceber também na posição de Jesus, porque Jesus, ele aparece diante das pessoas que queriam apedrejar esta mulher, obviamente que queriam seguir a lei de Moisés, e ele acaba trazendo uma outra observação, diz que aquele que nunca pecou, Que é seja a primeira a tirar a Ok, vamos pedra. começar na mulher. A mulher, pela natureza, é monógama. Pela natureza. Pela natureza, ela é somente para um homem. Pela natureza da mulher. Só por para um mais homem. que ela tente, Ok. não vai conseguir. O homem tem experiência de ser polígamo, é bom, consegue, é trabalho dele. Ele consegue e faz bem. Se aparecer se lhe aparecer, ok? Se lhe aparecer num prédio inteiro, tu vives lá, ok? Um prédio com 10 andares, todos os teus vizinhos sobem, dizem, tua mulher está grávida. Pois. E todos dizem que são pais. Todos são pais da criança. Não. Mas se aparecer o contrário, 10 vizinhos aparecerem todas grávidas, dizendo que você me engravidou, a possibilidade de você ter engravidado delas é qual? Mas Zero. só uma curiosidade É aí. porque o homem consegue. Volto novo para o Gênesis. Ok? Por que houve esta troca? Sim. Permita-me aqui dar aqui umas ilações muito importantes em relação a... Deixar eu terminar de falar. Sim, pode. Ok, pode deixar só. Eu estou interessada em perceber Ok. a minha islâmica, não africana, islâmica. Ok, ela estava a falar dos desejos. O que o Islã veio fazer é colocar regras na poligamia. O Islã não proibiu a poligamia, limitou o número
e colocou regras, barreiras. O que significa que um homem muçulmano só tem direito de 4 mulheres. Atualmente. Não é atualmente, não tem desde a palavra, nós não temos essa parte da atualização, não atualização. A palavra vem, aquilo que foi dito lá é religião, aquilo que não foi dito lá é inovação. O que não foi dito pelo mensageiro é inovação. O que eu digo hoje é dizer minha palavra, então não sigam. Sigam aquilo que foi dito. Desde lá, 4 mulheres. Essas mulheres devem ser tratadas não por igual, equitativamente. E não pode passar 4 por mulheres. Igual significa o quê? Por igual significa você comprar um sapato idêntico. Se ela não gosta. Pois. Okay? E as Se mulheres ela não eram só gosta uma de rosa. bênção quando se trata desse assunto. Mas Vamos já agora, ser qual é essa justo. necessidade de ter 2, 3, 4 mulheres? Qual é a necessidade? O homem sim, Necessita. muito. O homem, ele sexualmente é ativo. Não é como a mulher. Tens que Ela falar, está aqui, atenção tens que falar, aqui, pode não concordar. Tens que falar Sim. abertamente o homem, como ela disse, muitos pensam Sim. que são de uma, enquanto ele não consegue, o homem é ativo sexualmente. É como se Podemos o homem, perceber, 3 minutos é como mesmo se para o poder homem sugerir o tema. fosse um animal. Nós estamos no corpo, a alma está no corpo e biologicamente está estudado cientificamente que de fato a mulher é monógama, não é? Biologicamente o homem tem maiores necessidades sexuais, então ele não se satisfaz apenas Com uma. ter estado. Ele esteve consigo esta noite, ele vai sentir necessidade sexual no momento em que você, mulher que está satisfeita porque tem o seu limite, ele há de necessitar, e há de necessitar, e há de necessitar. Então, biologicamente está previsto que de facto o homem seja polígamo, não é? É por isso que mesmo aqui em África já existiam as regras da poligamia. Nós estamos a tentar a tornar a nossa sociedade, os nossos homens mais monógamos. Nós percebemos isso. Por causa da parte emocional, por causa da parte sentimental. Mas antigamente havia regras. O homem não fazia poligamia para todo mundo ver. No quintal, Sim. onde todo mundo consegue ver. Não, ele tinha a mulher aqui na Pula Nascimento, depois tinha outra na Mafalala, depois tinha outra no Xamanculo, e depois tinha outra na Matola. Não é? O meu avô era polígamo e tu não sabias onde estava outra mulher. Nem ninguém falava Porque e ocultava. nem ninguém vinha contar. Hoje em dia há muita fofoca. Obviamente. Hoje em dia há muita Sim. fofoca. Nós temos amigas que vêm te dizer o que o teu marido está a fazer. Mas isso é intenção, essa intenção é destruir casamento. E toda mulher que tiver alguém, uma irmã, uma prima, uma tia, uma amiga que venha lhe dizer, vi o teu marido, a primeira coisa que essa mulher tem que dizer, quando esse marido eu lhe deixar, porque eu acredito, e o homem tem que ser fiel a mim, ela vai me arranjar outro marido? Pois, sim. Vai? Não, então guarde, a sua informação e você ajuda a sua amiga a manter o casamento que ela tem. Então, hoje em dia, as mulheres perderam o respeito pelo espaço do outro. As mulheres, hoje em dia, são mulheres que manipulam, controlam e têm a intenção de fazer do homem um animal doméstico. Pois. E a natureza do homem não permite. O homem, a não ser que ele seja muito bem enfeitiçado, muito bem amarrado, muito bem manipulado com feitiçaria, mesmo que seja da igreja, não é? Fazem-se propósitos e põem-se fotos e fazem-se orações. Essas coisas todas que se fazem, tudo isso é tentativa de manipular pessoas. Já agora, existe um preparo emocional que se possa fazer mesmo por parte da ciência, não é? Para poder preparar tanto a mulher assim como o homem para que consigam superar esse adultério? Existe. Se você for ao psicólogo marcar uma consulta, pode fazer uma terapia de casal. A mulher, quando começa a perseguir o homem, ela desenvolve uma doença que se chama a neurose. É a mania da perseguição. Ela vê no telefone, ela mexe os bolsos. Isso já é uma patologia psicológica. Ela já tem que ir ao psicólogo porque ela precisa de parar com aquilo. Porque o corpo
que são as tais que, pronto, estão aqui Então a falar as que necessidades, por mais que a mulher vá lá vasculhar, não para. todo o tratamento tradicional, todo a acontecer na nossa sociedade neste momento, se nós não explicasse a matar, literalmente, para controlar os homens da religião, e os homens vão muito à igreja. Eu acho que é importante começarem a fazer reuniões É para as mulheres do que e não para os se faz, homens, que concordo não plenamente. precisam de andar aí a mostrar para todo mundo que está. Sim, Antigamente 3 não era minutos. assim. Atenção, 3 minutos Antigamente aqui. não era assim. Podemos ouvir aqui também o reverendo JC. Estamos com pouco tempo, JC. Fica à vontade também, os 3 minutos. As coisas aqui muito importantes que eu quero clarificar em relação a este tema. Pois. Religiosas, elas tentam se religar a Deus, mas a religião não conecta o cristão. Ele tem um encontro com Deus, e a partir deste encontro com Deus, você, só pela palavra, você já começa a perceber o que significa a adulteração. Então, o adúltero é alguém que o homem iria se juntar à sua mulher e ambos se tornariam. Se afastou tanto que o primeiro adúltero que existiu na história da humanidade foi Lameque. Ok? Lameque, o desenrolar dos problemas que aconteceram porque os homens pegaram uma e outra mulher. A descendência deles já tinha sido definida através da sua esposa, mas porque a esposa não estava engravidada até hoje. As guerras que existem no Médio Oriente e por aí em diante, por causa desta relação que ele teve fora do casamento. Quer dizer que todo visita a Bíblia e vê problemas, ok? Tudo por fruto destes relacionamentos. Agora, a psicologia, que é aquele homem que está em contato com Deus, consegue resolver, que é o problema do pecado, tentações das vontades da carne, dos desejos, etc. Então, nós não podemos assumir aqui que o africano porque ele é polígamo, porque ele pode ter 2, 3 mulheres, porque isto é uma questão cultural, mas não é uma questão do homem. Okay. O homem como tal, na sua essência, ele foi feito para ter uma única mulher. No entanto, se este homem perde a sua essência espiritual, ok? Ele não consegue manter essa posição. É aí onde nós precisamos de trabalhar o espírito deste homem. Eu era um homem, eu falando eu pessoalmente, dando testemunho de mim mesmo, eu era um homem que não conseguia me conter. Mas a partir do momento em que eu tive um encontro com Deus, Deus restaurou a minha pessoa de tal sorte que eu estou feliz, satisfeito com a minha esposa, ok? E não vou me desviar disso. Por quê? Porque houve um renovo do espírito e da alma. E a palavra de Deus, a Bíblia diz que a Bíblia, ela vai até aonde o espírito e a alma se encontram. Exatamente, ele vai até esse ponto. Então ele faz a operação aonde o psicólogo não opera. O psicólogo não opera na depressão, mas a palavra de Deus, ela opera lá. Então o psicólogo não opera. É possível que o homem tenha somente uma mulher. Como? É possível que o homem tenha somente uma mulher. Não, mas é óbvio que é possível. Mas, pastor, aqui não é uma questão. cometem suicídio. Exatamente. Por quê? Porque é aquilo que eu estava a dizer. Não. Aqui, a questão aqui é a seguinte. A questão aqui é a seguinte. Ir para a igreja, entenda isto. Ir para a igreja não significa ir para Deus, ok? Ir para a igreja, estar na igreja, não significa ter encontro com Deus. Tem pastores que estão na igreja e que não têm um encontro com Deus. E cometem adultério. Exatamente, cometem adultério. Tem indivíduos que vão para a igreja 5, 6, 7, 8, 10 anos e não estão libertos, porque a Bíblia diz: e conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Exato. Aqui a essência, quando eu digo que Jesus Cristo ele veio e ele levou o padrão, o que Jesus Cristo ele faz, ele tem um encontro com cada um de nós, e neste encontro ele capacita o homem a viver uma vida pura, uma vida santa, uma vida correta, de acordo aos ditames da sua palavra. E é isto que temos que aqui trazer à tona. Se a pessoa não teve um encontro com Deus, essa pessoa não está capacitada, ela que vai para a igreja, ela precisa de ter um encontro com Deus. E a partir do momento em que ele tem este encontro, de fato, ele consegue ultrapassar as suas dificuldades e por aí em diante. É porque não temos muito tempo. Eu poderia dar aqui testemunho. Eu não estou a falar de coisas que eu vi. Eu estou a falar de coisas que eu vivi. Ok? Olha, Micas, se tu me conhecesses algum tempo atrás,
tu não poderias nem sequer imaginar que tipo de homem eu era. Ok? Mas houve uma revolução espiritual na minha vida. Deus tocou, Deus mudou, Deus transformou a minha essência, o meu pensamento, a minha forma de ser e estar. E me colocou-os aqui a dar testemunho daquilo que ele fez. Paulo era um assassino quando ele teve um encontro com Deus. Porque a diferença está aqui. Não foi para a igreja, não foi igreja. Ele era fariseu, doutor da lei. Ele estava na igreja há muito tempo. Mas no dia em que ele teve um encontro com Deus, ele se transformou. Então o que eu quero dizer aqui para fechar é o seguinte: as pessoas, minha filha, elas vão para a igreja, as pessoas são religiosas, as pessoas sobem escadas de joelho, as pessoas jejuam, as pessoas fazem muitos sacrifícios, cortam os seus corpos, entram nas cabanas, fazem os seus sacrifícios, mas o problema da alma elas não resolvem. Porque tem um aspecto aqui também muito importante no que diz respeito ao africano, é que o adultério e os problemas de relações sexuais ilícitas e por aí em diante também é um problema espiritual e demoníaco. Até porque mesmo o Alcorão fala disso. Não é possível, ok? Não é possível um indivíduo que espiritualmente não esteja dotado, capacitado, ok? Vencer estas tentações, estas provações da alma. O resultado é que quando uma pessoa sai do seu casamento e envolve-se não é somente uma relação de carne que está existindo ali, mas também uma relação de espírito. E muitas vezes são questões espirituais que fazem com que este homem saia do seu relacionamento e se envolva em outros relacionamentos. Antes de avançar, um minuto só, desculpa. Vou pedir aqui só para falar, será que de facto ainda vai continuar? Só queria de facto colocar aqui a pergunta para o reverendo. Não acha que de facto esta lei islâmica de colocar pelo menos 4 mulheres vai limitar aquilo que é o adultério deste homem? Não acha isto como uma solução de evitar este adultério? Porque o islamismo permite a existência de 4 mulheres. Como é que olha para não é o que vem de fora que torna o homem puro, mas é o que sai de dentro deste homem que o torna impuro. Ok? O que faz de mim impuro não é o fato de eu olhar e ver uma pessoa que está mal vestida que faz de mim impuro. Okay? O que faz de mim impuro é o que está dentro de mim, dentro da minha essência. Tanto que eu cruzo com pessoas mal vestidas, mas isso não significa que eu vou querer entrar em contato sexual com as pessoas que estão mal vestidas. Se eu estiver espiritualmente dentro de mim, preparado por Deus para tal, eu vou chamar essa pessoa mal vestida e vou sentar com ela e vou ensinar ela o caminho, como é que ela deve se vestir. Está entendendo? Então, o que vem de fora não torna o homem impuro, mas o que sai do homem é que torna ele impuro. Você pensa que 4 mulheres é suficiente para um homem cheio de coisa, de desejo? O Salomão quantas mulheres pegou? Ele pegou 1000 mulheres, mesmo assim depois escreveu em Eclesiastes que não estava satisfeito. Significa que nem 4, nem 5, nem 1000. Se o problema do pecado, o problema do espírito não estiver curado, se Deus não te toca por dentro e não te transforma, meu irmão, você pode pegar 1000 carros, 1000 casas, 1000 mulheres, tudo o que você quiser, você não vai resolver o problema. Resumindo, como é que olha para esta lei de 4? Porque eu noto que, olhando para o islamismo, é mesmo para evitar isto, de uma forma resumida. É correto, vem de Deus esta lei estabelecida por Deus, como é que... Mas então o que eu estava a dizer, a revelação divina, ok? À medida que a gente vai pegando a revelação divina, nós encontramos esta progressividade da mesma, ok? O último que tratou desse assunto na Bíblia foi Paulo, ok? E Paulo, ao tratar desse assunto, ele pura e simplesmente voltou, aliás, ele citou Jesus Cristo que nos leva ao princípio e que diz, no princípio Deus fez homem e mulher, um só. Esse é o princípio. Então o que o cristianismo faz? Ou o que é que o encontro com que, porque esta questão de cristianismo também já começa a ficar muito aguada, né? O que através de Jesus Cristo Deus faz? Deus nos leva ao princípio, a uma restauração deste homem. É por isso que ele é conhecido como o novo Adão, porque ele nos leva de volta à essência do propósito de Deus, ok? A religião não faz isso. A religião cria mecanismos artificiais para que a gente resolva o problema. Jesus não, ele leva-nos de volta ao princípio, ele restaura-nos de volta ao princípio, dá-nos domínio das coisas, de acordo a Gênesis. E é isto que tanto os cristãos,
assim como os judeus, os islâmicos e todos os outros têm que perceber. Nós temos que voltar ao propósito do que Deus quer, e não ao propósito do que a religião, do pastor, sei lá, seja lá quem for, quer. Mas é a vontade de Deus em primeiro lugar. E a vontade de Deus é essa. Esteve aqui a falar também, desculpa, esteve aqui também a falar de que o homem é somente para uma única mulher. Aquele homem que esteve mesmo a viver no mundo e que teve vários filhos com várias mulheres, e essas crianças, esses seres inocentes, como é que ficam diante desse assunto? Tratando sobre isso, Paulo dizia que mantenha-se como foi convertido. Se tu és chamado por Deus e tu tens 3, 4, 5 mulheres, ok? E tens filhos por ali, não vais mandar embora essas pessoas. Tu te mantens como tu estavas. Essa que é a doutrina. Mantens como tu estás. Agora, aqueles que tens chamado, para ministração, para estar, Deus, já vi isso de forma prática, acontece. Tem 2, 3 mulheres e por aí em diante. O que Deus faz? Deus começa a arrumar as coisas na vida dessa pessoa. Okay? E aquilo que não era para ser, deixa de ser. Esse indivíduo acaba se confortando com uma e depois continua o seu ministério. Aqueles que não têm um chamado para ministro, geralmente elas ficam com os 2, 3, continuam com a sua família, não há nenhum problema no cristianismo. E aí isso é permissível. Porque ele fez isso antes de conhecer a verdade. Doutora, psicologicamente falando, qual é a consequência desse adultério quando se envolve em filhos? Ok. Em psicologia não existe adultério. Tá bem? É melhor deixar claro, porque a psicologia é uma ciência neutra. A ciência cura todas as pessoas. Já imaginou se no hospital tivéssemos dizer, você é católico? Não, você é muçulmano. Então não posso te curar, só posso curar judeus. Está a perceber? Então, estão a falar aqui sobre a existência humana muito no contexto religioso, da religião. Deus e religião são coisas diferentes. Isto por quê? Porque o mundo... Estou a falar aqui da religião católica, o cristianismo, a religião muçulmana, os judeus. Estas religiões surgiram numa certa zona do planeta. Deus falou com vários profetas em várias partes do mundo. Não sei se percebem que o mundo é redondo e temos o continente africano, temos o continente asiático, temos o continente europeu. Deus falou com todas essas zonas. Estas pessoas que criaram estas religiões, elas, quando criaram essas religiões, não sabiam que havia outros seres humanos do outro lado do mundo. Não se conheciam. Até criarem seus barcos, até haver os aventureiros, até se descobrir que havia povos em outras localizações. Então, quando o paciente vem ao consultório para se tratar psicologicamente, ele não está a ser visto, até porque o psicólogo e o médico é proibido de avaliar o paciente segundo a sua religião. Não é ético. Não deve existir essa separação, essa escolha. Não, ele é um ser humano e Deus criou todos os seres humanos. E é somente paciente. É somente porque Deus é uma pessoa que falou também com os africanos, porque há muitos anos atrás não havia religião católica aqui. Mas Deus estava a falar com os africanos. Então não vamos agora começar a ignorar todas as nossas origens e dizer que Deus é católico, ou é muçulmano, ou é judeu. Deus não tem religião. Deus vai às comunidades, que cada comunidade tem a sua cultura. Não sei se vocês ainda percebem que cada comunidade tem a sua cultura. E fala com o representante cultural de conexão com Deus daquela comunidade. Não é? Há coisas que cada cultura tem que já podem ser violações de direitos humanos. Violações de dignidade humana. São coisas diferentes. Então, o paciente não comete adultério. O paciente, quando entra no consultório, está num estado de conflito, porque ele ouve da igreja que ele é pecador, que ele não é merecedor do amor de Deus, ele não é merecedor de ter sorte, porque ele não está a ter comportamentos adequados. Completamente destroçado. E ele chega em conflito. Porque o corpo dele quer uma coisa, a alma dele quer uma coisa, mas a Bíblia diz outra coisa. O Alcorão diz outra coisa. A Bíblia dos judeus diz outra coisa. Aquela pessoa está em frangalhos e está a virar um doente mental. Portanto, o psicólogo não avalia as pessoas segundo a religião. Avalia sobre a reintegração da pessoa para que ela volte a conseguir funcionar
consiga expressar amor, não começa a falar sozinho, porque a doença mental tem um limite. A partir de uma certa altura vira doença crônica. Se aquela pessoa não é tratada, ela mata alguém, ela fica um paciente mental toda a vida, não há medicação que vai alterar e não há igreja que a vá salvar. Então, eu uso esta oportunidade como um apelo, porque nós precisamos todos de nos apoiar. Eu vejo aqui discursos que fazem com que as pessoas sejam inimigas umas das outras. E em vez disso, nós precisamos... Há muita coisa na palavra, tanto no Alcorão como na Bíblia, que fala do entendimento. É preciso tentar compreender o próximo. É preciso tentar compreender o próximo e o que se passa dentro dele antes de dizer que não. Você não presta, você é um sujo e por isso você não merece isto. Não é? E esse é o conflito que todos os pacientes que estão no consultório vivem. Eles vêm para lá com julgamentos, vêm para lá com excesso de crítica, vêm para lá com excesso de disciplina. Você tem que controlar o seu corpo. Isso enlouquece as pessoas. Então, há doenças que são simplesmente desenvolvidas por excesso de disciplina. O psicopata, o sociopata, ele é uma pessoa manipuladora porque ele é muito disciplinado. Então, são fontes, são coisas que não teria aqui a religião como explicar, mas graças a Deus somos todos iluminados por Deus, seja religiosos ou não, para fazer o melhor pelo ser humano, para curar o ser humano. Ok. Psicologicamente falando, acha que a separação é uma forma correta de poder resolver esse adultério? Esteve aqui a falar de doenças crônicas, que a pessoa começa a ficar sozinha. Então, não havendo entendimento entre o casal, o que a psicologia ajuda o casal para poder superar esse mesmo adultério? Então, nós estamos numa sociedade em que nós somos ensinados que a pessoa tem que ser perfeita por obrigação. O ser humano não consegue ser perfeito. Você vai à igreja, ele te diz, você tem que ser perfeito. Se não tiver este comportamento, és o diabo. Você vai à igreja, ao Islã, você tem que ter um comportamento, se não tiveres, não vais ter sorte, não vais ser abençoado, não vais, tua família não vai progredir, não sei o quê. Vais aos judeus, todas essas coisas têm as mesmas regras. E então, o que acontece? Acontece que depois nós temos situações em que realmente as pessoas acabam não tendo paciência para conviver, para lidar com as falhas dos outros. E como você, que está a ser ensinado que se quem não é perfeito é porque é o diabo, o que você faz quando o seu marido não é perfeito? O que o homem faz quando a sua mulher não é perfeita? Porque quem não é perfeito não presta. O que você faz? Você não tem paciência nem para os seus filhos. O teu filho tem um problema de ansiedade, porque o teu cresceu a ver o pai a gritar com a mãe e está a ir à igreja, mas não consegue sair daquela violência. Vai ao psicólogo, vai aprender a conter a raiva. Mas ao mesmo tempo, aquela criança desenvolve um transtorno de ansiedade. Vira uma criança que só grita. Não consegue fazer mais nada se não gritar. Você é o diabo, sai da minha casa, tira, enxota o filho para fora de casa. Vira um menino de rua. Então, nós não nos estamos a ajudar porque nós estamos a criar uma sociedade. Se continuarmos a dizer estas coisas, e é a sociedade que nós vemos hoje, criamos uma sociedade separatista que despreza o próximo. Jesus Cristo não ensinou isso. Muhammad também não ensinou isso. Moisés também não ensinou isso. Não é? Então, é por isso que eu digo, Deus é uma coisa e religião é outra, porque em momento nenhum esses profetas disseram escorraça lá este aqui porque não presta. Estão a ver, mas aprenderam já tivemos aqui algumas leis que aceitam. Infelizmente estamos com pouco tempo, vamos sim também querer ouvir aqui o Sheikh. Dizer que infelizmente o programa tem um tempo muito mesmo, e não é fácil de facto. E esse tipo de tema precisa de muito tempo. Vamos pedir aqui que seja 1 minuto mesmo para cada coisas que devem ser ditas. Não sei, vou procurar saber com outro se eu não resumi ou ele resumia mais. Não sei, vou procurar depois dele ver. O que é importante as pessoas saberem é de que Muhammad sallallahu alaihi wasallam, profeta Maomé, como as outras pessoas dizem, profeta Maomé, mas para nós é um nome pejorativo. Maomé não existe. Para nós existe Muhammad. O nome é Muhammad. Somente. Quando esteve em Medina, encontrou judeus e cristãos que já viviam lá.
E os muçulmanos viveram com judeus e cristãos. Ok. E até porque no livro, no Sagrado Alcorão, eles são conhecidos como adeptos do livro, adeptos da escritura sagrada. Ok? Os judeus receberam a escritura sagrada, os cristãos receberam a escritura sagrada. O profeta Muhammad não sabia ler nem escrever. Isso foi bom. Por quê? Porque ele falou coisas que estavam na Bíblia que estavam sem saber ler nem escrever. Falou de tanta coisa sem saber ler nem escrever. Obviamente porque está falando de podiam uma dizer revelação. exatamente que ele está a copiar tudo. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam teve um estado. Um estado. Nós estamos a falar no contexto de povo moçambicano. Ok? Nós estamos a ver isso como uma questão grande, como um problema para ser resolvido. É fácil falar quando nós somos lá de baixo, ok? Mas quando somos pessoas que temos que tomar uma decisão para mudar uma situação, já o assunto já é diferente. Ok. Já estamos a falar da situação do próprio Estado moçambicano, que tem que assumir algumas responsabilidades como governo. Tem coisas que são conhecidas como lei. Toda palavra tem lei. Toda palavra Obviamente. que Deus enviou tem lei. Pois. Então, se tudo que vem de dentro é que serve, a lei toda seria nula. Ok. Porque qual era o benefício da lei? Porque tudo vem de dentro, o que vem de dentro é que serve. Então tinha que rasgar as leis, porque tudo tinha que sair de dentro. Não. Então, se tens dentro algo de bom, tem que te manter o cumprimento das leis. O cumprimento das leis que faz você ser um bom cidadão, mesmo em Moçambique. Se te dizem, não pode andar acima de 22 horas. Você diz, não, isso não tem nada a ver, tem a ver com minha... Então você é o quê? Um desobediente. Todo mundo tem lei. Já agora, E quero as perceber, leis desculpa devem cortar. ser coisadas. Quero perceber, atualmente na lei islâmica, como é que vocês olham para uma mulher que comete adultério? Qual é a vossa posição? Porque É onde eu estava a ir. Ok. Porque islamicamente, a lei islâmica vem de um Estado. Ok? Já era um Estado que tem, por exemplo, hoje tens a Arábia Saudita, Pois. que é um Estado islâmico. Quer dizer que a lei de lá não é a Assembleia, é uma lei com princípios islâmicos. O que está no Alcorão é que se implementa. Ok? Quando tu não vives num Estado, quer dizer, tem essas leis, Pois é. vamos supor a situação de casamento com uma mulher não muçulmana. O casamento com uma mulher não muçulmana, estamos a falar, quer dizer, um muçulmano, como tem acontecido aqui, Com um cristão. com um muçulmano com uma cristã. Ok? Conhece aquela situação que tem que converter, aquela situação toda. Quando nós estamos num país, por exemplo, como uma Arábia Saudita, em que a lei funciona para todos, então esse casamento vale. Lá. Ok. Ok? Mas um contexto moçambicano é onde existem problemas que a doutora Acabou aqui falando. Porque Exatamente. quando há separação, cada um quer levar o filho para outro lado. Pois. Outro quer levar o filho para a igreja, outro... Mas se fosse na Arábia Saudita, por exemplo, onde as coisas são todas já com uma lei, já não aconteceria isso. Vou pedir ao Sheikh Só para para- deixar ficar as últimas considerações. Já não Exatamente. temos pouco tempo. Depois também vai deixar ficar as Exatamente. últimas considerações. Atenção. Exato. Na Índia, há Só. uma zona da Ok? Índia em que as mulheres casam com... uma mulher casa com 5 homens. Uau. Porque Ok. não há mulheres suficientes naquela zona. É É. só para... Posso só deixar ficar as últimas considerações, por favor? Exatamente. Só E tem um para minuto. voltar mais para Sim. voltar mais para este lado, é que o São as últimas número, considerações, sim, sim. o número de mulheres e o número de homens que existe mais são mulheres. Pois é. Ok? E hoje, vocês sabem, hoje toda mulher está de olho. Mulher solteira já Tá quase de não... Toda mulher está de Deixa olho. abraços para quem está em casa e muito obrigado pela presença. Pode ficar as últimas considerações mesmo. E infelizmente não pude com o Desenvolver, tema. obviamente, Né? não tem. Inshallah, como eu digo, eu espero que próximas vezes, né? Vamos ver que há de estar aqui o Abdul já habituou. E Mas qualquer também é coisa, bem-vindo. É qualquer bem-vindo. coisa, eu ainda estava a conhecer pela primeira vez. Ok. Não, mas ainda ele saiu estava a muito interagir. bem. Ainda estava a interagir pela primeira vez com ele. Não, também tenho uma Ok. coisa assim. Então, aí qualquer coisa com os Vamos meus falar. colegas aqui,
Ok. Não, nada disso tem a ver com luta. É verdade. É simplesmente É verdade. para Sim, dar sim. mais ânimo ao programa, dar mais aquela quentura. Estamos com pouco não ser tempo. uma coisa Estamos com pouco tempo. Muito obrigado pela presença mesmo. Vamos também pedir aos Quero agradecer a todos que Rapidamente. acompanharam o programa até aqui. Um abraço especial à minha família. E minha consideração final mesmo é para que não sejamos religiosos, mas que busquemos mesmo ter este encontro com Deus, porque é de fato a partir daí que a gente consegue fazer as coisas com muita facilidade. Deus é amor. Se você buscar a Ele de coração, com certeza você vai encontrá-lo e vai conseguir superar todos os seus obstáculos, e para Deus irá toda a glória. Muito obrigado. Ao estimado telespectador, quero agradecer imenso pelo convite, pelo programa e por esta tripla, foi uma tripla espetacular. Espero que os ouvintes tenham conseguido perceber. A mensagem que eu quero mandar ao estimado ouvinte é que realmente os conflitos do seu pensamento é que realmente promovem a doença psicológica. Quando ver que tem pensamentos, um diz isto, outro diz aquilo, mas o seu corpo quer isto, mas você está a lutar consigo próprio, faça uma consulta ao psicólogo. Precisa de ajudar a acalmar-se, porque isso significa que está a ouvir coisas de muitos lados e essas coisas estão-lhe a baralhar, mas o seu corpo quer uma coisa, a sua alma quer outra coisa, o seu espírito quer outra coisa, e você precisa de ajuda para poder se acalmar, para não fazer o split da sua personalidade e desenvolver problemas mais sérios. Ok, muito obrigado mesmo pela presença. Foi uma hora, né? Estar deste lado. Querido telespectador, já sabe que domingo sim entramos 10 horas e o próximo programa com certeza será incrível. Quero agradecer aqui ao Nelson Mozilla Maduro, que deu-nos essas lindas camisetas que com certeza muito estão obrigada e um vidas beijo mesmo. enorme. É. Bom, a palavra de Deus diz-nos que nós devemos seguir os preceitos de Deus. E a psicóloga esteve aqui a nos dizer que nós devemos ser mais unidos, devemos conversar mais, devemos nos entender para que possamos evitar certas coisas. Não somente falando de adultério, mas outras coisas que acontecem no casal, infelizmente. Um beijo enorme a todos vocês que estiveram ligados a nós aqui à tua TV. Eu Muito me calma. despeço. Tchauzinho.